Nenhum produtor presta muita atenção quando os preços das commodities agrícolas disparam. Muitos, inclusive, até esquecem de olhar para as análises diárias que a Rural Business disponibiliza, simplesmente viram as costas para o mercado e passam a operar como se não houvesse amanhã. Mas quando a história se inverte e os preços entram em queda, ninguém tira os olhos do mercado. Só que entram numa amnésia repentina, viram a cara para as evidências e saem gritando por socorro, deixando uma verdade perdida pelo caminho. Este é um dos mercados mais voláteis e especulativos. E é justamente por isso que te alertamos. Dia sim e outro também, conheça a fundo os fundamentos, pese os riscos e veja até onde pode ir. E evite a todo custo ficar preso num range, um intervalo estreito de negociação, pois isso pode te levar a perder muito dinheiro. Seja muito bem-vindo à Rural Business, única agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo. Aqui não existe a interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Com a palavra, Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista aqui da Rural Business, responsável por esta análise. Um ano depois da derrocada de preços na Bolsa de Chicago, voltou a acontecer tudo de novo. Dessa vez, não pela publicação de uma notícia fake na mídia internacional, como ocorreu em junho de 2021, mas pela movimentação especulativa em torno de uma guerra que envolve interesses que passam longe da compreensão de qualquer mero mortal. Inclusive, apagar os efeitos do fique em casa da época do C-19. No meio de tudo estão pesos pesados como Estados Unidos, União Europeia, Rússia e China. E os efeitos não podiam ser outros. Se antes era a pandemia, agora a crise e a recessão que vão explicar tudo, meu amigo. Pelo menos é isso que vão tentar fazer. E a Rural Business, como única agência independente, provedora de informação estratégica para o agronegócio e investidores do mundo, está mais uma vez colocando a cara à tapa para te mostrar o que para nós é tão claro que chega a ser translúcido. O consumo mundial de alimento não cai nunca, ele só cresce. E é justamente por isso que esse mercado de commodities agrícolas é tão envolto em especulação, pois é preciso fazer alguma coisa para segurar os preços, controlar a inflação e evitar o caos político, já que o risco maior é de um colapso na oferta de alimentos. Algo que, quando acontece, corta a zero a chance de seguir manipulando a população e governando. Nós aqui da Rural Business preparamos mais um estudo para te apresentar porque, apesar de sermos os únicos a provar o que falamos com levantamentos gráficos e números oficiais e sermos totalmente honestos em alertar quando isso é impossível de ser feito, ouvimos gente dizendo por aí que a Rural Business é otimista demais. Imagina falar em aumento de demanda, inclusive de proteína animal, com os preços nos níveis em que estão e com uma recessão sendo anunciada. Acontece, meu amigo, que não conquistamos a credibilidade que temos por acaso. A Rural Business acompanha o chão do mercado agro há 32 anos. E já ouvimos balela demais para acreditar em historinha fiada, produzida para defender interesses que passam longe dos seus e que normalmente encontram espaço na mídia gratuita para serem espalhados como fogo em capim seco, a fim de produzir narrativas e ganhar audiência. Uma rápida pesquisa no Google revela que o mundo viveu 5 recessões desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1975, pós-choque do petróleo. Em 1982, pós-choque do petróleo, juros altos nos Estados Unidos e crise de dívida na América Latina. Em 1991, fim do bloco comunista, Guerra do Golfo e hiperinflação em emergentes. Em 2009, crise do subprime e em 2020, com a pandemia de C-19. Com estas informações nas mãos, a Rural Business foi investigar o que aconteceu com o consumo global de 3 dos alimentos básicos mais consumidos no planeta: milho e trigo, que são os líderes, e a soja, que está em 4º lugar nessa lista atrás do arroz, mas que tem uma importância muito maior para o agronegócio do Brasil e do Ocidente.
E te pedimos que sente-se, chame as crianças para a sala para que conheçam a verdade dos fatos, pois o que descobrimos é de deixar qualquer um mais leigo de queixo caído. Saiba você que em nenhum destes 5 anos que citamos, considerados de recessão, o consumo de alimentos caiu. Em nenhum deles, ouviu bem? Comparando o volume de milho, trigo e soja consumido pelo mundo um ano antes com o ano da tal recessão, foi isso que a Rural Business encontrou. Entre 1974 e 1975, aumento de 5,7% no consumo, o maior de todos, como revela o gráfico. Entre 1981 e 82, aumento de 1,3%. Entre 1990 e 1991, aumento de 2,4%. Entre 2008 e 2009, aumento de 4,1%. Entre 2019 e 2020, aumento de 2,3%. Para termos certeza dos alertas que fazemos a você que confia em nosso trabalho e investe num pacote mensal de assinatura aqui da Rural Business, ampliamos este comparativo. Fomos atrás de saber o que aconteceu com o consumo de milho, trigo e soja em todo o mundo no ano seguinte ao considerado de recessão. E o resultado foi esse. Entre 1975 e 1976, encontramos uma alta no consumo de 4%. E entre 1982 e 1983, uma levíssima queda de 0,6%, a única da série, como pode confirmar pelo gráfico. Só que espere para ver o que temos para te mostrar. Entre 1991 e 1992, novo aumento de 1,4%. Entre 2009 e 2010, alta ainda maior de 3%. Entre 2020 e 2021, época do Corona Money, mais uma alta, agora de 2,2%. E sabe por que houve essa levíssima queda de 0,6% entre os anos de 82 e 83, a única da série? Se pensou que foi por causa da recessão, está enganado. O mundo foi forçado a reduzir o consumo de milho, trigo e soja nesse intervalo por um único motivo: a produção desabou. A safra que um ano antes passou da casa de 1 bilhão de toneladas caiu 9% e foi parar em menos de 916 milhões de toneladas, tirando mais de 90 milhões de toneladas de grãos da oferta. E o jeito foi colocar o pé no freio. Veja que anos depois, entre 2009 e 2010, mesmo com a produção sofrendo queda de 1%, o consumo continuou subindo. Em suma, se olharmos para o período de 1975 a 2021, vemos um aumento de menos de 205% na produção de milho, trigo e soja ao redor do mundo, contra uma expansão de consumo que passa da casa de 212%. E as contas simplesmente não fecham mais. Percebe o tanto de conversa fiada que contam para você todas as vezes que os donos do dinheiro e do poder se movimentam em busca de um objetivo? Ao te mostrar mais esse estudo, a Rural Business espera que entenda a malícia que envolve o agronegócio. Os riscos de um colapso no abastecimento de grãos agora em 2022 e no próximo ano de 2023 são enormes, pois os estoques estão no chão. A guerra continua, riscando a Ucrânia do mapa. A Rússia, o único país que tem hoje trigo em abundância para ofertar ao mundo, segue atolada em sanções. Os Estados Unidos estão com a nova safra recém-plantada enfrentando perda de qualidade semana após semana. E a América do Sul ainda não tem a menor ideia do que virá pela frente. E como já dissemos, alguma coisa precisa ser feita para assustar quem tem comida nas mãos, como você, produtor aqui no Brasil, para que coloque este grão o mais rápido possível no mercado e evite que os preços cheguem a novos recordes. Consegue perceber o jogo? A Rural Business não tem como garantir com 100% de certeza que tudo o que estamos vendo acontecer lá na Bolsa de Chicago e a forte pressão de queda nos preços da soja no mercado spot aqui do Brasil sejam mesmo uma ação especulativa. Mas pode ter certeza, é nisso que apostamos. Avante mercado da soja deste mês Brasil. Só com informação profissional é que vamos sobreviver. Assine já uma das plataformas de informação da Rural Business e veja você também o Amanhã do Agronegócio hoje.
Acesse ruralbusiness.com.br. Pacotes a partir de R$ 9,90 por mês.